Alô, pessoal. Boa noite. E pessoal, boa noite, tudo bem? As pessoas estão entrando, vamos guardar um instantinho, né? Que entraram a Raquel, a Núbia, a Valéria. Entrou uma pessoa primeiro aqui ainda. 2 minutinhos, tá bom? Só para as pessoas entrarem e esperarem um pouco. 7:02 a gente começa. Perfeito? Dilma de Freitas entrou também, Valéria, Núbia, Cristina, Dulcileia, Patrícia. Vamos começar. 1 minutinho para a gente começar. Laura Duarte Nunes entrou também. Boa noite a todos vocês. Mais alguns segundos e a gente começa aqui a nossa terceira live aqui do Rota do Alzheimer. Eu sou Rafael Teixeira, neurologista, e ajudo familiares a lidar com os pacientes com Alzheimer sem desespero. Hoje é a terceira e última live dessa semana. Podem mandar as perguntas, certo? E no final da live eu respondo as perguntas. Combinado? Preferencialmente do tema que nós vamos falar aqui. Fer Bernardo entrou, Maria Lene Ferreira, Dr. Flávio Noronha. Sim, Dr. Flávio. Beleza, 7:02, vamos começar, tá bom? Boa noite, Maria. Hoje a live é sobre estratégias práticas que podem melhorar a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer e também dos seus cuidadores, certo? E aqui eu vou enfatizar na parte prática, como eu tenho feito nessas últimas 2 lives, essa é a terceira, e vou enfatizar isso. Talvez seja uma live mais curta, certo? Se tiver dúvidas, vão colocando aqui. No final dessa live eu pego e respondo essas dúvidas à medida que eu conseguir, combinado? Então vamos lá. Cuidar de uma pessoa com Alzheimer não é fácil, nós sabemos disso, mas também não precisa ser o fim do mundo. A grande dificuldade das pessoas é cuidar dessas pessoas e também não se estressar, né? Ter qualidade de vida para a pessoa com Alzheimer e também qualidade de vida para si mesma. E por que isso? Porque o paciente com Alzheimer e quem cuida dele, ou o cuidador que é contratado, ou o cuidador que é da própria família, eles estão entrelaçados. Como assim? Quando uma pessoa, um deles, né, desses 2 eixos, um vai bem, o outro também vai bem. Quando um vai mal, o outro vai mal. Se a pessoa com Alzheimer tem uma noite agitada, fica acordando várias vezes, como é que vai ser a noite da pessoa que acompanha ela? Vai ser horrível, ela vai acordar cansada, estressada. Então uma pessoa dormiu mal, a outra pessoa dorme mal. Se a pessoa com Alzheimer é por algum motivo hospitalizada e dorme no hospital, esse cuidador, que pode ou não ser da família, vai ter que dormir lá no hospital, lá no sofá, às vezes numa cadeira. No dia seguinte ele vai dormir, vai acordar bem cansado também. Não é isso? Então, se a pessoa com Alzheimer é muito repetitiva, o desgaste do cuidador também vai ser maior. Agora, se a pessoa com Alzheimer dorme bem, a pessoa que está com ela, o cuidador, vai dormir bem. E o dia seguinte vai ser muito bom, vai ser um dia mais agradável. Se a pessoa com Alzheimer tem seu dia com uma rotina mais tranquila, se ele acorda bem, dorme bem, se ele tem uma conversa, ele não tem grandes gatilhos, não fica tão irritado, o seu cuidador, ele também tem uma rotina, tem um dia agradável. Então eles estão entrelaçados, quando um vai mal, o outro vai mal. Quando tende a ir bem, o outro também tende a ir bem. E por isso, quando você melhora a qualidade de vida de uma das 2 pessoas e de uma das partes, obrigatoriamente a outra vai se beneficiar disso, certo? Então vamos falar exatamente sobre isso. Mas, Rafael, você fala muito sobre rotina, é muito batido esse assunto. É batido, mas não quer dizer que não tenha importância, e também não é um assunto ou um conceito tão fácil de assimilar, né? Todo mundo que entende a importância disso. E eu vou provar para vocês agora o benefício dessas rotinas.
Em relação à rotina, a rotina também ela funciona como uma estratégia terapêutica. E como assim? A rotina estruturada, que seja, tem um conjunto de atividades para a pessoa fazer ao longo do dia. Ela vai acordar, ela vai tomar seu café, ela às vezes vai dar uma caminhada, ou ela vai fazer uma atividade, como alguns falaram comigo ontem aqui, pintar ou mexer com massinha. Ela tem uma atividade a ser feita. E isso para ela, essas atividades, essa repetição é um estímulo cognitivo. É uma terapia cognitiva. E quanto mais ela tem essa rotina, ela tem essa estimulação, aumenta as chances de ter uma preservação do seu quadro neurológico, tem a preservação do seu quadro cognitivo. Isso quer dizer que pode retardar a mudança de uma fase para outra. Se ela está na fase inicial, ela pode ficar mais tempo na fase inicial antes de migrar para a fase moderada. Se ela está mais tempo na fase moderada, se ela está na fase moderada e você tem uma rotina preparada para ela, aumenta a chance de ela ficar mais tempo nessa fase intermediária e mais dificuldade para mais tempo antes de migrar para a fase avançada. E por meio dessas rotinas, da repetição que você vai implementar, a pessoa ganha benefício, porque apesar da cognição estar, o cérebro está sofrendo uma deterioração, os hábitos geram uma organização, geram uma atividade inconsciente. A pessoa inconsciente pode fazer isso lá dentro do consciente dela. Então, por exemplo, não sei se alguém já fez yoga. Já fiz yoga por alguns, um mês, talvez 2 meses. Você vai fazer yoga e é difícil, porque tem que fazer umas posições lá, você fica com o pé só no chão, tem dificuldade para se equilibrar, mas acontece uma coisa interessante. Você vai fazendo as sessões de yoga, 1, 2, 3, lá para a 4ª, 5ª sessão, já não fica tão difícil você se apoiar com um pé só. Você começa a ter maior facilidade. Você começa a ficar nas posições com menos cansaço, seu alongamento, seu corpo fica mais elástico. Isso sem você ficar pensando, eu estou pensando que eu estou esticando meu braço, minha perna, estou ficando num pé só. Isso de forma inconsciente, certo? Porque o seu corpo vai ganhando habilidades de forma inconsciente. Se alguém já pensa em malhar ou já malhou, você vai malhar lá e você vai pegar um peso. No início, aquele peso, além de ser pesado, aquele peso você não consegue fazer o movimento tão coordenado. Você pega um peso igual essa garrafa aqui e você começa, ela sai mexendo, porque você não tem consciência corporal. E à medida que você vai treinando esses movimentos vão ficando cada vez mais suaves, mais organizados. Não quer dizer que o peso ficou mais leve, mas você consegue fazer o movimento com mais maestria, porque depende não só, depende menos da sua consciência, e depende mais do hábito, depende mais da memória motora que você vai adquirindo à medida que você vai treinando. Então a rotina fornece para a pessoa com Alzheimer um treinamento por conta da repetição, e ela vai treinando e vai ganhando uma consciência corporal. Quem faz dança ou faz uma arte marcial tem consciência corporal mais aprimorada. Quem faz essas duas atividades consegue fazer movimentos que outras pessoas que não fazem essa atividade não conseguem fazer habitualmente. Quem dança balé, por exemplo, você vai ficar na ponta dos dedos ali, é força, não é força, é jeito. Então, treinamento, rotina é um treinamento motor, é um treinamento de memória, ganha memória com isso, memória motora. Certo? Então, primeiro grande benefício é você ganhar uma memória motora e também memória, consciência corporal. Por isso que é grande importância a questão da rotina. A rotina para essa pessoa também gera uma redução do estresse fisiológico, que a própria doença de Alzheimer já causa na pessoa. E o que seria um estresse fisiológico? O estresse fisiológico é um estresse que todos nós estamos suscetíveis a ter. É uma reação no nosso corpo a uma situação que deixa a gente incomodado. Então, o estresse da pessoa com Alzheimer é diferente do nosso. Ele é mais
acentuado, ele responde a situações de estresse de forma mais exacerbada. E essa, quando a resposta do estresse é mal compreendida, então a pessoa pisou no pé da pessoa sem querer, ela dá um grito, coisa que você ia até se retrair, nem fazer grandes alardes. E é tão estressante para a pessoa com Alzheimer assim, o estresse fisiológico, claro que é. Eu, por exemplo, estou às quartas-feiras é o meu dia mais pesado. Eu chego lá no trabalho às 7 da manhã, tenho que sair às 7 da noite. De manhã eu passo a rotina dos pacientes da neurologia, à tarde eu atendo as emergências neurológicas. E quando surge alguma coisa para fazer 6h50, eu fico super irritado. Fico muito irritado. Pô, 6h50, essa hora de me convocar agora? Eu reclamo, mas vou lá e tenho que fazer, né? É minha função. E além disso, meu contrato de trabalho, eu já sabia que é de 7 às 7. Então eu já estava preparado para isso. Para a pessoa com Alzheimer, é algo semelhante. Você começa todo dia a colocar as atividades para ele, e ele pode até não gostar, mas ele está preparado para fazer aquelas atividades. Já é algo previsível para ele, certo? E tudo bem, alguém mandou mensagem aqui, mas eu respondo depois, tá bom? Então, por que isso funciona? Primeiro, porque você estabelecer uma rotina estruturada não precisa ser rigorosa. Você coloca uma rotina, ela tem que ser previsível, não precisa ser rigorosa, não precisa fazer muitas coisas durante o dia. Ela tem que estar presente, para que a pessoa consiga fazer todos os dias. O mais importante é fazer, não importa se é muita coisa, não precisa de muita coisa, precisa de poucas coisas, desde que seja todos os dias. Para que a pessoa tenha um compromisso e ela tenha uma expectativa do que fazer após acordar, após comer. Ela vai ficando irritada, o ciclo circadiano dela mostra para ela, está com fome, ela está ficando com fome. Você vai dar comida na hora do almoço, torna de meio-dia, e ela saciou a fome dela, volta de 3, 4 da tarde, vai ter um lanchinho para essa pessoa, ela não vai ficar com fome, certo? Então, esse é o fundamento da rotina. Deu para pegar? É a questão da expectativa que você passa para a pessoa. Ela pode ficar um pouco frustrada, vai ficar um pouco irritada, claro que sim, só que ela vai ter uma expectativa para fazer. Então, treinamento cognitivo é redução do seu estresse, porque ela já espera que aquilo aconteça. E por último, você com um estresse mais achatado, uma reações estressantes mais achatadas, as reações catastróficas, que é aquilo, agitação, agressão verbal ou física, ficam mais atenuadas, porque ela já está adaptada com aquilo. A rotina dela dificilmente, claro, vão ter situações fora da rotina, claro que sim, mas dentro da rotina dela, ela já está preparada para lidar com o estresse que vem da rotina. Vai tomar banho? Ela pode não gostar de você chamar ela para tomar banho, mas ela está preparada para que você aumente a facilidade, dificulta ela ter um estresse muito exacerbado. Isso acontece de dia para outro? De forma alguma. Isso é ao longo do tempo. Geralmente, para a gente adquirir um novo hábito, precisa de umas 8 semanas para entrar. Isso é uma pessoa convencional. Quer treinar, quer fazer uma atividade física? Você conseguir suportar 8 semanas, geralmente você conseguiu implementar um hábito na sua vida. Para a pessoa com Alzheimer pode ser um pouco mais prolongado. E o que mais? O que nós podemos fazer adicionalmente a essas rotinas? Uma delas é seguir a natureza. Como assim? Ativar os motores pela manhã e à tarde, à noite, já começar a desligar. Então, toda a rotina, você tem a sua rotina preservada lá, você montou a rotina para a pessoa. E o que você precisa fazer de forma adicional? Preferencialmente acordar, tem um horário para acordar até as 9 da manhã, não pode ser muito tarde. Até 9 da manhã está ok. Para essa pessoa acordar, tomar banho, tomar café, escovar os dentes, se expor à luz solar, falamos muito sobre isso, aumenta a produção de melatonina, melhora o ciclo circadiano dessa pessoa, ela não é para Alzheimer, mas ela melhora a conversão da vitamina D, a exposição solar faz com que melhore o humor dessa pessoa. Na parte da manhã, geralmente é quando todo mundo fica com o nível de cortisol está mais elevado, então você está mais propenso a fazer coisas que você não gosta, tem mais energia. Então levar essa pessoa de manhã é quando ela pode ir para o médico, que ela não gosta, pode colher exame de sangue, que ela não gosta, fazer um outro exame,
A parte da manhã é o horário preferencial para fazer isso. E quando vai chegando por volta de 6 horas, começar a se recolher para preparar para dormir. O que mais podemos fazer dentro da rotina que você já está colocando? Falamos isso ontem, fazer a memória afetiva. Como assim memória afetiva? Tentar trazer elementos que tragam a memória para a pessoa. Eu falei isso ontem, eu estava no shopping tomando café e alguém tinha um piano lá, uma pessoa foi tocar um piano e tocou um piano, a música de um desenho da infância. Eu fiz esse movimento aqui, ó. E o cara viu que eu olhei para ele. Então, o cara ativou uma memória musical para mim ali. Eu falei, pô, até parei de tomar café, fui prestar atenção no cara tocando. Então você pode fazer algo semelhante. Muitas pessoas gostam de temas religiosos. Então, se todo dia tem canal ali que tem missa, que tem culto, você pode colocar uma vez ao dia para essa pessoa, para ela poder acompanhar, para ela poder interagir com a religião dela. Isso é importante. Às vezes, só você colocar no canal lá, ela escuta qual é a oração ali e faz junto com a pessoa. Você, pô, mas ela tem uma dificuldade, mas ela volta ali a memória dela, quando ela participava mais, e ela faz aquela oração juntamente lá com o pregador. Isso é importante fazer isso, certo? Memória afetiva, isso é uma coisa adicional que você pode colocar na rotina. Dentro da sua rotina que você já programou, manhã, tarde e noite, você pode colocar uma sinalização. Olha, isso é muito importante. Colocar adesivos ou etiquetas para sinalizar para a pessoa que aquela casa ali, colocar onde que é o banheiro, colocar uma foto de um vaso, colocar, identificar os eletrodomésticos. Isso aqui é a geladeira, isso aqui é o micro-ondas. Isso aqui você pode até colocar, não pelo nome dos eletrodomésticos, mas você pode colocar a função daquilo. Pode ter um filtro, em vez de colocar o nome filtro, você pode colocar água, para ele saber, claro, na fase inicial, início da fase intermediária, para a pessoa saber onde pega a água. Pode colocar comida, e ali ela vai encontrar, no armário, vai encontrar ali alguns biscoitos. Pode colocar no armário, no guarda-roupa, a palavra roupas, ela vai entender que ali ela vai encontrar uma blusa, uma camiseta, um short, certo? E quando receber visitas, você pode colocar um crachazinho para as visitas. Vai receber o tio Carlos, coloca lá, tio Carlos. Um crachazinho simples. A pessoa vai conseguir ler, o Carlos. Ela pode precisar ler aquilo várias vezes, mas já está ali, ela depende menos de você. Certo? Isso é até importante a questão. Por que isso funciona, da identificação? Não, isso aí não funciona. Claro que funciona. Funciona para nós. Como assim? Uma identificação adequada, a pessoa consegue se localizar dentro de casa. Isso vai ajudar ou piorar a sua convivência? Isso dá mais autonomia para a pessoa, sim ou não? E claro que sim. E se dá mais autonomia para a pessoa, você fica mais tranquilo. Vai melhorar a sua qualidade de vida. E o que é autonomia? Autonomia é a capacidade de tomar decisões por conta própria. Se a pessoa tem maior capacidade de tomar decisões por conta própria, você fica mais livre. Se ela consegue ir ao banheiro na hora que ela quer, ela depende menos de você. Isso pode ser uma coisa incrível para você. Quando você vai num supermercado, em outro bairro, ou em outro município perto da sua casa, você vai em outro supermercado que você não conhece, é um supermercado novo. Você consegue encontrar onde que é o café, a farinha, macarrão? Claro que sim, você olha nas etiquetas, na parte de cima, tem aquelas plaquinhas, grãos, café, sacos plásticos, você consegue se identificar, mesmo que você nunca tenha ido naquele supermercado, apenas pela identificação das placas. Você consegue, inclusive identificar pelo frio. Você começa a sentir frio. Olha, eu estou achando que aqui perto tem a parte dos frigoríferos. Eu estou achando aquele montão de freezer ali eu vou encontrar uma batata congelada, vou encontrar um frango congelado, eu encontro lasanha congelada. Talvez se eu andar um pouquinho mais para frente, eu consiga encontrar iogurte e queijo, que é ali que mais ou menos fica. Isso é memória espacial. Eu consigo fazer isso não só em outro supermercado, consigo fazer em outro mercado, inclusive fora do país. Se vai fora do país, deve ser a mesma coisa. A mesma coisa. Porque você consegue se localizar por similaridade. Então, preferencialmente que o seu banheiro, o banheiro da pessoa, que os cômodos seja fácil de encontrar, seja semelhante a uma casa.
há muito tempo atrás, talvez uns 20, 30 anos, talvez mais, algumas casas, mais no interior, o banheiro não ficava no banheiro, o banheiro ficava dentro da porta do armário. Aí é difícil encontrar. Mas quando o banheiro é no corredor, quando a pessoa entra na casa, você entra pela sala. Saiu da sala, vai ter um corredor, geralmente, vai dar acesso aos quartos. Nesse corredor, geralmente, é o banheiro. É assim que funciona a maioria das casas do Brasil. Você tem que facilitar essa pessoa chegar até lá. Então, identificar uma coisa que ajuda muito dentro da rotina. Identificar os lugares, identificar as pessoas. Quinta estratégia que pode te ajudar, estratégia prática, é buscar ajuda. Como assim buscar ajuda? Sim, buscar ajuda. E ajuda para você cuidar da pessoa com Alzheimer pode ser em qualquer lugar. Você pode usar isso aqui, né, um telefone, tecnologia simples para poder lembrar você a entregar os remédios. Qual toma remédio de manhã, de tarde, de noite. Quantos comprimidos? Quais são os horários? Coloca lá no alarme, para que aquele alarme tocar e te ajudar a lembrar. Se o telefone te ajuda a lembrar, é menos coisas que você tem para se preocupar. Então você consegue automatizar um pouco das suas decisões para um computador, para um telefone celular. Isso é uma coisa que você pode fazer. Já falei, existem alguns centros de convivência. A pessoa pode ficar algumas horas na semana por lá. Mas ficar uma horinha por dia me ajuda. Uma horinha por dia são 5 horas por semana. Nesse horário você pode, sei lá, cortar o cabelo, fazer as unhas, dormir, ir à academia, se alguém gostar de academia, descansar, fazer nada. Então tem que usar esses recursos. Ajuda de familiares. A família pode contribuir? Sim, a família pode contribuir, pode participar, a família pode contribuir. As pessoas querem participar dos cuidados, mas não tem muito tempo. A pergunta é se a pessoa, se ela pode, qual o seu horário? Que horário que você pode me ajudar? Eu só tenho 2 turnos por semana, pode ser no sábado, pode ser na sexta-feira à noite. Usar essas pessoas, pedir ajuda para elas. Elas ofereceram, aceite essa ajuda. A família quer participar, mas não quer participar dos cuidados. Então elas podem participar de forma financeira, contribuindo com dinheiro para pagar algumas contas, pode fazer algumas compras de casa, pode te ajudar, levar a pessoa no médico, pode levar a pessoa para colher algum exame. São outras formas de ajudar que não seja com cuidados, certo? A família não quer participar dos cuidados, nem quer contribuir financeiramente. Como é que faz? Aí é uma situação mais delicada, que não cabe aqui, porque é muito extenso esse tema, mas depende de você. Você vai querer arranjar desavença? Não, não quero arranjar desavença com meus irmãos. Então não tem muito a fazer. Aí você vai ter que ir tocando. Eu estou disposta a colocar fogo na casa. Então, arranjar uma confusão. Então aí você tem que procurar um outro caminho. Mas dá para pedir ajuda às pessoas de forma legal. E uma outra coisa, nós falamos, o cuidador e a família e a pessoa com Alzheimer estão entrelaçados. Falei muito da pessoa com Alzheimer e do cuidador. Ele precisa, de fato, se cuidar, fisicamente e mentalmente. Então ele precisa fazer uma atividade física, obrigatoriamente, já falei, eventualmente ele precisa puxar a pessoa para colocar ela para sentar, colocar ela em pé, mudar ela de posição quando se trata de uma pessoa acamada, e isso pode sobrecarregar a sua musculatura das costas. Então, fazer atividade física, preferencialmente musculação, cuidar da sua parte mental, ter outros amigos, se não tiver, os amigos podem fazer isso, te dar energia para você conversar, falar de outras coisas, às vezes uma terapia. Claro que, às vezes, os recursos do SUS não são tão excelentes, mas você consegue algumas coisas. Psicólogo, uma vez a cada 15 dias é possível conseguir isso. Fisioterapia, de curto tempo consegue fazer. Neurologia ou psiquiatria, pode demorar a consulta, mas é importante você ser atendida se assim você achar, certo? Mas precisa cuidar de você para você dar suporte para outra pessoa. Não tem como. Quem lida com outras pessoas, você só consegue ajudar se você estiver bem. Hoje, por exemplo, eu fui ver uma criança de 6 anos, teve um AVC. Muito difícil acontecer isso. A mãe estava chorando muito. Eu falei, olha,
se eu tivesse aqui desesperado, desequilibrado, você estaria tranquilo? Eu falei, claro que não. Então, exatamente. A criança estava até equilibrada. Eu falei, você precisa ser assim para o seu filho, você tem que estar equilibrada, manter seu controle emocional, porque o seu filho percebe o seu desequilíbrio, a sua tristeza, e afeta ele. Então, assim como eu afetei aquela mãe, ela pode manter o equilíbrio dela e, com isso, interferir sobre o comportamento do filho. E assim você, que é cuidador, você pode fazer a mesma coisa para o seu paciente ou para o seu familiar. E como transformar essa teoria toda em prática? Muita coisa, certo? E não consegue colocar tudo de uma única vez. Para começar, como qualquer outra coisa, você precisa fazer um passo de vez. Então, primeiro, as coisas que mais incomodam você, se é, de repente, o sono, focar na parte do sono, se é na questão da agitação, às vezes focar na parte da agitação. Não tem como colocar todas as estratégias de uma única maneira, não tem como fazer isso, certo? Então você precisa fazer pequenas implementações, porque aí ao longo do tempo você vai conseguir que elas se manifestem e comecem a dar resultados. Fazer tudo de uma única vez não consegue. Então tem que priorizar aquelas áreas que mais te incomodam naquele momento. E às vezes o que mais te incomoda naquele momento é você mesmo, ou seja, eu me sinto mal, não estou lidando comigo mesmo, estou me sentindo cansada, sobrecarregada. Aí você é a primeira pessoa da relação, a pessoa que mais merece atenção nisso. Novamente, tem que fazer atividade física, é bom para você, ter um acompanhamento, se possível, um psicólogo, fazer terapia. Melhorando isso aí, você começa a ter mais clareza do que fazer nos próximos passos. É isso. E tudo que eu falei nesses últimos 3 dias, essas últimas 3 lives, é muita informação. Novamente, não dá para colocar tudo em prática de uma única vez. Às vezes o seu mundo aí está um caos, está uma desordem, mas às vezes uma única informação, ela é responsável para poder você reorganizar a coisa, e aí tudo volta a funcionar de forma mais ordenada e orbitando ali a situação. Começa, como o sistema planetário ali, começa a agir de uma forma mais organizada, em órbita, e aquilo passa a fazer mais sentido, certo? Mas não tem como fazer tudo de uma única vez. São pequenas informações ao dia, ao longo do tempo, que vão te trazer benefícios. Perfeito? Hoje foi um pouco mais curto, um pouco mais prático, e agora vamos às perguntas das pessoas. Vamos lá. Tem muitas aqui já. Laura Duarte Nunes. Minha mãe às vezes não reconhece e eu fico triste com isso. Isso é não reconhecer os rostos das pessoas. Essa alteração se chama agnosia, nome técnico para isso. As pessoas podem não reconhecer os rostos. Isso é a mesma coisa, não só o seu rosto da filha, mas também o rosto dela mesma. Então ela pode se ver no espelho e não reconhecer aquela pessoa. Lá no Instagram, aqui no Instagram do GPS tem um vídeo sobre isso. A pessoa não se reconhece. Até o médico fala, quem é essa pessoa? Ele é um senhor português? Eu não sei. Ele não se reconhece. Lá dentro do cérebro existe uma área, uma região cerebral, que ela é responsável por reconhecer os rostos das pessoas. Isso também existe em outros mamíferos, por exemplo, os macacos. Eles também têm essa característica, eles reconhecem, apesar de nós ver esses animais e achar que todos são muito semelhantes, os macacos primatas, eles conseguem diferenciar entre um e outro, pelas características que ele tem. Nós, ocidentais aqui da América Latina, nós temos dificuldade, às vezes, de identificar as pessoas, os asiáticos. A gente acha que todos eles são semelhantes. O cabelo, os olhos, a cor do cabelo, que geralmente é preto. Então nós temos dificuldade. Mas eles se reconhecem entre si com muita facilidade. Então, isso acontece, que é uma dificuldade de reconhecer os rostos. Eles podem não reconhecer o rosto, ou podem ter dificuldade, mas eles podem reconhecer você por outras características. Aí você tem que forçar nessas características. Por exemplo, a própria voz. Não reconhece o rosto, mas reconhece a sua voz. Reconhece o perfume que você utiliza. Às vezes reconhece o seu toque. Quando você abraça a pessoa, ela reconhece. Então você tem que insistir nessas outras características, nessas outras comunicações,
outras comunicações que não sejam comunicações apenas visuais, comunicações não verbais, comunicações olfativas pelo perfume e pela voz. Certo, Laura? Se te interessar, tem um filme, não é sobre a doença de Alzheimer, mas é sobre essa alteração que se chama... o nome do filme é o nome da situação, que é prosopagnosia. Tem esse nome aí. É um filme antigo, deve ter uns 10, 15 anos. Ele fala sobre isso. É uma moça que está sendo perseguida por um serial killer e ela cai e bate a cabeça e depois ela viu o rosto da pessoa e não reconhece ele. Tem até uma cena nesse filme que ela vai num bar encontrar o marido dela e ela começa a dançar com outra pessoa. O marido dela chega, o que é isso aqui? E aí o marido dela fica transtornado porque ela reconheceu o marido dela não pelo rosto, mas pela a gravata que ele usava, que ele saiu de casa com uma gravata vermelha, então ela viu outra pessoa com gravata vermelha e supôs que aquele fosse o marido dela. Então é interessante você ver esses comportamentos. A Adriana falando que a mãe dela melhorou bastante com o canabidiol. Isso é ótimo, Adriana. Eu também uso o canabidiol, só tem alguns passos. Todo paciente com Alzheimer, primeiro tem que fazer as outras medicações, né? Tem que fazer lá galantamina, rivastigmina, porque são as medicações para isso. O canabidiol não entra como apenas uma medicação, ele entra para fazer como adjuvante, ele entra também. Claro que na fase mais avançada, você pode substituir uma série de medicações e colocar o canabidiol, porque a pessoa já está com muitas medicações, interfere, e aí um canabidiol pode, em doses maiores, pode contribuir para melhorar a ansiedade, melhorar o comportamento, mas geralmente coloca o canabidiol lá no final, certo? Depois eu já tentei outras coisas, e nunca sozinho, geralmente sempre associada às medicações específicas para a doença de Alzheimer. Esotérica Biju Alessandra, que é cuidadora, já conversou comigo outras vezes aqui. Eu tenho feito massagem na minha paciente. Ela tem reumatismo nas mãos e nos pés. Ela é muito violenta, me bate e me xinga após os palavrões. Nós conversamos sobre isso, Alessandra. Isso é ótimo, você fazer massagem nela. Tem reumatismo, novamente. Todo paciente com Alzheimer não tem só doença de Alzheimer, ele tem outras doenças. Tem que ver se ela está controlada o reumatismo. Geralmente ela sente muita dor nas articulações das mãos, dos joelhos e dos pés. Se ela estiver muito irritada, mesmo você encostando nela, ela pode interpretar aquilo como se estivesse movimentando. Então a gente vê isso no hospital. A pessoa machucou, fraturou alguma coisa, você encosta nela, ela sente morre de dor, porque ela está com medo de alguém encostar nela. Certo? Então essa pessoa tem que ver se a sua paciente não está... ela tem uma agressividade, tanto verbal como não verbal. É claro, inadmissível. Mas é só com você? Ou ela aceita que a massagem seja feita com outros filhos? Isso é importante também. Às vezes ela aceita a massagem dos outros filhos, certo? Mas a questão das dores que ela deve sentir tem que ver se está controlada, porque pode ser um gatilho para ela facilitar ter uma reação dessa aí desproporcional. A Janete Albuquerque: hoje levei minha mãe na clínica de fisioterapia. No início ela ficou agitada, depois não queria descer do meu carro para ficar na casa dela. Moro com minha mãe, minha irmã, o que fazer? Isso não chega a ser um grande problema. Ela ficou agitada no início, depois não queria descer do seu carro para ficar na casa dela, ou seja, queria ficar um pouquinho na sua casa, pelo que eu entendi. Às vezes você pode fazer essa mudança, se ela aceitar ficar um pouquinho na sua casa, que aí ela não quis voltar para a casa dela. Naquele momento ali, eu acho que você pode dar uma fingida, você pode ir lá para sua casa, esperar um pouquinho, depois você leva lá para casa, ou você pode pedir para sua irmã buscá-la, certo? Mas eu não entendi, ela ficou na fisioterapia e parece que depois ela aceitou, começou a ficar mais agitada e depois aceitou. Então, ela pode ter estranhado, né? Pegou essa senhora, levou para a fisioterapia, colocou no carro, voltou para casa. De repente, ela esqueceu o trajeto. Não entendeu aquele trajeto ali. Tem que fazer. Isso acontece também. Às vezes, o trajeto que você faz de ir para casa, uma clínica, ir para casa no consultório,
pode interferir, ela pode estranhar isso. De repente, a sua irmã que tem que buscar ela. Claro, tem a dificuldade, né? Não dá para sua irmã fazer tudo. Pelo que eu entendi, vocês estão dividindo os trabalhos. Mas não vejo com um grande problema, não. Se sua mãe não ficar super agressiva, você pode levar para casa um pouquinho e depois leva ela para casa dela de novo. Tudo bem, Janete? Não via nada tão importante assim, não. A Sandra: minha mãe tem doença por corpúsculo de Lewy. Queria aprender a diferença do doença de Alzheimer. Existe diferença? Tem uma diferença sutil. Eu falei isso ontem. A demência por corpúsculos de Lewy, geralmente ela dá muitas alucinações, certo? Dá muitas alucinações e alteração comportamental mais grave. Mas no final das contas, depois de alguns anos, ela se comporta exatamente como a doença de Alzheimer. Predomina as alucinações visuais no início, bem no início. Depois ela começa a mesma coisa, alteração cognitiva, alteração de memória, mas ela inicia geralmente com alteração, com alucinações. Um ano depois começa a surgir as alterações cognitivas, mas o tratamento é o mesmo cuidado que você vai fornecer, vai ofertar para o paciente com doença de Alzheimer, é o mesmo cuidado que você vai fornecer para o paciente que tem doença de Lewy. Tá? Não faz muita diferença. A Alessandra está com outro caso. A casa que ela trabalha cuida de uma senhora com Alzheimer, o esposo também é idoso, e o esposo cuida de um filho com paralisia cerebral, que tem 50 anos, precisa de muito cuidado. Muitas vezes não sabe quem auxiliar, situação complexa, ou seja, tem essa pessoa que tem uma esposa, essa esposa tem doença de Alzheimer, e esse senhor, que cuida da mulher dele também, a Alessandra contribui, mas ele cuida de um filho que tem paralisia cerebral. E essa família precisa de mais ajuda, né? Tem a Alessandra que pode contribuir, mas também tem essa pessoa com paralisia cerebral. Então, Alessandra, você não dá para ajudar todo mundo, porque é só você. Cuidar de uma pessoa já é cansativo, já tem suas dificuldades, já tem as suas responsabilidades. Cuidar de duas, aí não dá. Aí eles precisam de um outro cuidador. Certo? Você faz o seu máximo ali. Se você tentar fazer tudo, claro, você pode fazer uma gentileza ou outra, mas tentar fazer as duas coisas, você vai se desgastar. Não é uma boa opção. Certo? Você pode até combinar. Um dia você atende uma pessoa, um dia você atende o filho. Um dia a senhora, um dia o filho. E certamente esse senhor deve estar bem sobrecarregado. Tá? Mas a forma de cuidar é a mesma coisa. Assim como a moça me perguntou agora há pouco sobre a doença do corpúsculo de Lewy, a paralisia cerebral, outra demência, mas o cuidado é o mesmo, o cuidado que você oferta é a mesma coisa. Tá? Não tem muita diferença. Suelen Lima: Alzheimer precoce aos 40 anos. O que diferencia para o senil que tange sintomas e avanço da doença? Muito difícil. Eu tenho um caso no meu consultório, né? 40 anos exatamente, deve ter uns 46, 47 anos. Muito jovem. Eu tenho 41 anos. 40 anos é muito, muito jovem. Primeiro tem que ver, né, se fazer uma investigação bem extensa dessa pessoa. Não é comum 40 anos ter doença de Alzheimer. É mais comum até ter Parkinson, 40 anos. O que vai diferenciar da doença senil? Essa palavra, doença senil, na verdade não existe. Né? Seria o quê? Um esquecimento por conta da idade. Esse termo não existe mais. O esquecimento, claro, a gente pode esquecer algumas coisas, mas doença senil é igual um quadro de demência. E 50% dos casos de demência é doença de Alzheimer, certo? Provavelmente, uma pessoa com 40 anos, quer dizer que a carga genética dela está mais agressiva. Provavelmente essa pessoa vai avançar um pouco mais rápido. Tem até um filme que fala sobre isso, que é Para Sempre Alice, que ela foi diagnosticada com uma idade jovem, estou lembrado agora, e ela vai se preparando para as outras fases, certo? Agora, como novamente, é diferente uma pessoa com 70 anos ter Alzheimer. Aquilo vai progredindo porque é a história natural da doença. Agora, com 40 anos, existe uma tendência a essa doença
avançar um pouco mais rápido, de forma um pouco mais agressiva, características genéticas. O que pode fazer? Se envolver em várias atividades cognitivas, atividades físicas para melhorar e ter uma conversa bem clara com o seu médico que atende a pessoa para poder organizar o que fazer nas próximas 3 fases. Isso é importante, uma situação bem delicada. Tudo bem, Suelen? A Lelê Marcos. Cuido sozinha da minha mãe. Ela está muito agitada. Acha que anda desde que acorda até as 3 da manhã. É isso mesmo? Anda desde a hora que acorda até as 3 da manhã. Toma risperidona, imantina, donepezina e trazodona. Nada acalma. O que posso fazer? Eu acho que essas medicações podem ser otimizadas, certo? Imantina, donepezina e trazodona. Tem espaço para otimizar essas medicações aí, tá? Tá dormindo muito mal. Dá para dormir melhor. E a outra coisa é o que nós conversamos aqui. Você consegue tirar sua mãe de casa, expor ela à luz solar para você melhorar o ciclo circadiano dela durante o dia, não deixar ela dormir de manhã, tirar cochilo à tarde, porque se ela tira um cochilo à tarde, ela consumiu o sono que ela teria à noite. Se ela está andando bastante de um lado para o outro, que tal usar essa energia acumulada que ela tem para levar ela para dar uma saída? E de repente essa saída ela dá uma cansada. Pelo jeito ela tem força muscular para andar. Ela não consegue fazer uma caminhada com ela, volta de umas 5 horas da tarde, que aí ela gasta essa energia toda que ela precisa gastar. Às vezes com medidas não comportamentais, você consegue melhorar isso aí. E a outra parte, as outras medidas medicamentosas, também consegue contribuir com isso. E as duas juntas talvez seja o melhor tratamento para a doença de Alzheimer que existe. Tem uma pessoa que está aqui com usuário inválido. Enfim, acho que é a mãe. Alguém está com Alzheimer e está com os joelhos inchados e muita dor nas costas. Será que a cannabis vai aliviar essas dores e retarda o Alzheimer? São coisas diferentes que nós estamos falando aqui. Sobre o cannabis. Nada retarda a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela vai avançando à medida com o tempo. Ainda não existem medicações que retardam o Alzheimer. O que poderia retardar um pouquinho é o que a gente falou. As medidas comportamentais. Faz essa pessoa ficar mais ativa, você pode retardar que ela mude para a fase seguinte. Certo? Não existe medicação que retarde o Alzheimer. Às vezes, muitas pessoas, muitas famílias acabam comprando uma história de medicação, de algum procedimento que vai fazer e vai retardar a doença, vai estagnar a doença. Infelizmente, não existe nada disso. Certo? Então, e pode retardar o Alzheimer, não vai. Mas melhora a dor, pode melhorar as dores, depende. Geralmente tem que ter, para melhorar a dor crônica, tem que ter THC. E às vezes a gente não usa THC, pelo menos no início, para tratar Alzheimer. A Rosângela falando que o marido dela foi diagnosticado com 58 anos, hoje tem 66, então são 8 anos de doença de Alzheimer. Nessa fase, tudo bem, 58 anos. Agora 40 anos, igual a outra colega colocou aqui, é muito cedo. Doutor, pode repetir o nome da série que comentou ontem na live? Succession. Mas novamente, Rosângela, não é sobre o doença de Alzheimer, tá? É sobre negócios. Por acaso, o protagonista tem doença de Alzheimer. Aí a história se passa em torno dele. Pessoal, é isso, tá bom? Se alguém tiver algumas dúvidas, manda lá no direct. Tem umas 2 pessoas que eu vou responder no direct ainda. O resto eu já respondi lá nos comentários. E eu sempre respondo as pessoas. Demora um pouquinho. Novamente, como eu disse para você, quarta e quinta-feira são os dias mais pesados da minha rotina, mas eu respondo as pessoas. Quinta-feira, dia 12, às 20 horas, tem lá o aulão Enfrentando Alzheimer Sem Desespero. Se vocês puderem participar e me prestigiar, agradeço muito. Obrigado pelas perguntas, enriquece demais a live. E é isso. Muito obrigado, boa semana para vocês e bom descanso.